a tua casa mais uma vez. Pai de amor e bondade, a tua palavra está sendo aberta agora. E nós não podemos compreendê-la sem o auxílio do teu Espírito. Portanto, Senhor, Divino Consolador, nos auxilie nesse instante. Ilumine os nossos corações e mentes para podermos receber a palavra que o Senhor tem para nós nessa noite. Fale aos nossos corações. Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Só para eu saber, quem aqui nesta noite ainda não é um membro batizado da Igreja Adventista do Sétimo Dia? Só para eu saber, só para eu conhecer. Ok. Muito bem. Bom, sejam bem-vindos, viu? Aqui, eu acho que você já percebeu, mas aqui são bem-vindos pessoas de todas as religiões. Católicos, batistas, espíritas, enfim, todas. Não importa de onde você veio, qual a religião que você professa, você é bem-vindo, viu? Que você possa se sentir bem, porque essa aqui é a casa do seu pai. Eu acho que se você veio aqui, você pelo menos acredita em Deus, né? Porque ninguém vem à igreja se não acredita em Deus. E aqui é a casa do seu pai. Marcos capítulo 10, versos 46 em diante, fala da cura do cego de Jericó, é isso? E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, Jesus, viu, esse aí, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Verso 47. E ouvindo que era Jesus o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que eu te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada fora. Você já conhece essa história, né? Essa semana tivemos uma meditação sobre um verso dessa história, que foi muito interessante também, né? Eu não sei se você percebe, mas aqui eu consigo ver o cego que tinha mais visão que eu já vi na minha vida. O cego que mais conseguia enxergar era esse aqui. Você percebe isso? Consegue ver que esse era um cego que enxergava? Ele estava vendo muita coisa que ninguém estava vendo. Ele estava enxergando coisas que muita gente ali ao lado dele, que tinha visão perfeita, fisicamente falando, não enxergava. O cego viu, no sentido de perceber, né, que ali estava a oportunidade da sua vida. Ele disse: olha, eu não tenho como. Talvez ele pudesse ter pensado em sair correndo e alcançar Jesus, mas talvez não fosse uma boa estratégia. Ele ia sair batendo em um e outro e talvez agarrasse muita gente, menos Jesus, não é? Mas ele pensou e disse: eu vou usar. Você sabe que quando uma pessoa perde um dos seus sentidos, o outro é aguçado, né? E eu imagino que aquele cego ouvia muito bem, conseguia perceber as coisas através da audição. E geralmente é assim, com pessoas que perdem o sentido da visão, né? Conseguem enxergar muito pelo ouvido, né? Ouvem coisa que ninguém ouve. Presta atenção e consegue identificar as coisas pelo ruído, pelo barulho. Eu imagino que aquele cego escutou o barulho ali da multidão, escutou um ruído diferente, e talvez alguém tenha cochichado: é Jesus, e ele já pegou ali de longe e disse: eu já ouvi falar desse Jesus, eu nunca vi, mas eu já ouvi falar. Alguém já falou que ele fez isso, que fez aquilo outro, e olha, eu não vou perder essa oportunidade não. E ele, claro que ele tinha ouvido falar de Jesus, porque ele chamou Jesus por um nome muito particular, não é? Foi o primeiro a usar o título messiânico, filho de Davi. Olha aí, filho de Davi, o primeiro a usar. Conhecia, não conhecia? Já tinha ouvido falar muito de Jesus, não já? Para usar esse título. Então,
O cego começa agora a gritar: Filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. E grita. E eu imagino que os gritos dele não devem ter sido assim, uns gritos tímidos ou falhos, ou falando em voz baixa. Mas eu imagino que ele gritou mais alto que ele podia. Imagine, ele estava ali na oportunidade da vida e ele não queria perder. E ele disse: olha, se Jesus me ver, se Jesus, ele vai me ouvir. Ele vai me ouvir. As pessoas que não tinham a visão do cego começaram agora a repreendê-lo. Eu imagino que alguém chegava para ele e disse: cala a boca, você não está vendo, você está trabalhando tudo. Ele não vai ouvir você, é uma multidão muito grande, fique quieto. E agora as pessoas repreendiam. Primeiro a Bíblia diz que ele era cego, depois diz que é mendigo. Imagine a margem da sociedade que esse homem vivia. Não é? Imagine o quanto ele era reprimido, além de cego, mendigo. E era uma condição, né, geralmente dos deficientes, de vários tipos de deficiência, né, que eram excluídos, porque aquilo tinha um estigma de pecado, né, seja dele ou dos pais, enfim, né? Cego, mendigo, mas agora está diante da oportunidade, grita e as pessoas começam a desanimá-lo. Lembra que eu falei da desmotivação? Vai encontrar sempre, o crente vai encontrar sempre quem o desmotive. Ele estava querendo ir a Jesus, ele estava chamando por Jesus, mas tinha alguém que estava dizendo: cala a boca, fique quieto, o que é que você está fazendo? Estava querendo ir a Jesus, mas tinha alguém desmotivando. Até que Jesus para, ouve e manda chamá-lo. E você percebe que parece que agora há aí uma mudança de paradigma, há uma completa mudança, porque as pessoas que desmotivavam o cego, que estavam dizendo não vai, fica quieto, cale a boca, agora essas mesmas pessoas parecem dizer: se anime, ele está te chamando. Olha só que mudança de paradigma. Olha só, quem estava desanimando agora diz: fique animado, venha, ele está te chamando. Porque fica com a tua opinião. Se você acredita que não vai dar certo, agora quando ele chamou, diga: olha, não vou dizer nada, fica quieto aqui, está chamando, se ele quiser que ouça. Ele não está aí chamando, mas as mesmas pessoas parecem ser, a Bíblia não descreve muito bem, mas parecem ser as mesmas pessoas aqui, que dizem: vamos, levanta, cego, se anima, ele está chamando você. E o cego vai lá, não conta a conversa. Imagine se ele agora vai pensar, se vai... Claro que não. A mudança de paradigma. Pense numa coisa: as mesmas pessoas que lhe desmotivam podem ser aquelas que amanhã venham a te motivar. As mesmas pessoas. Eu vejo isso muito na igreja. Às vezes muita gente chega para mim e diz: Anderson, sabe, na minha igreja tem muita gente... Como é que... Eu não sei como é que chama aqui aqueles irmãos que a gente sabe, lá a gente chama carne de pescoço, carne de porco, peixe de couro, tem uma série de nomezinhos assim para uns irmãos, sabe, que não é muito motivador, que sabe que anda desmotivando os outros. Você já sabe do que eu estou falando, já? Se você conhece alguém, não aponte, não sorria, não olhe, fique quieto, pelo amor do Senhor. Viu? Fique quietinho. Mas às vezes tem uns irmãos assim, né? E às vezes alguém chega para mim assim e diz: Anderson, na minha igreja tem muita gente assim, sabe? A igreja é isso, o pessoal, a gente fica doente, ninguém vai visitar, ninguém ajuda, ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, e parece que não tem amor, parece que não tem, sabe? E começa a dizer um monte de coisa. E eu fico pensando no seguinte, já disse muitas vezes: olha, as mesmas, há muita reclamação, mas isso é lá no Nordeste, aqui eu sei que não. Só vou falar para vocês entenderem, certo? Tem muita reclamação que as pessoas dizem assim: olha, aqui na igreja é um perigo. As pessoas falam mal dos outros, que é um negócio fora de sério, mas é lá. Aqui não. Né? Falam mal dos outros. Fala da roupa que a gente vai vestido, fala se foi de calça, se foi de saia, fala se foi disso, se foi daquilo. Fala de tudo. Parece que as pessoas só se ocupam a falar da vida dos outros. Só vai para a igreja para olhar a vida dos outros. Né? E às vezes a gente fica reclamando disso: esse povo não tem amor, e eu saí da igreja porque o povo é muito fofoqueiro, e é isso e aquilo e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Bom, o fato é que a igreja vai ser sempre assim, porque é formada por pecadores, você está dentro dela também, né? E se você me veio me contar isso, você é outro fofoqueiro, né? Então, tá tudo certo. Tá tudo certo. Todo mundo, né, em uma hora ou outra fala do outro, né? Então, todo mundo é assim. Todo mundo, sabe,
Tem gente que diz, de método de louco todo mundo tem um pouco. Eu acrescento, de método de louco, de fofoqueiro, todo mundo tem um pouco. Né? Porque a gente é assim, nós somos pecadores. Então, quando você pensa nessas qualidades, nesses defeitos da igreja, você deve lembrar o seguinte, que aquela mesma pessoa que às vezes fala mal, que às vezes desmotiva, que às vezes atira pedra, é a mesma pessoa que vai lá e te ajuda, que leva uma cesta básica quando você precisa, que ora por você. É a mesma pessoa que te visita em casa quando você reclama que não foi visitado. São as mesmas, ou são diferentes, ou são outras. Sabe? Às vezes, aconteceu um caso, eu posso contar porque eu estou muito longe, sabe? Aconteceu um caso numa igreja que eu conheci, o seguinte, tinha um irmão que estava completamente vivendo uma vida fora dos padrões normais. Estava praticando pecados assim, que estavam de maneira muito abertas para a igreja, para a cidade, para o mundo, e aquela conduta não condizia com a conduta de um cristão. E a igreja precisou, claro, tomar algumas providências em relação àquele irmão. Só que aquilo já vinha se alastrando durante um bom tempo. E os pastores tinham meio que assim receio de tomar uma medida com aquilo ali, porque o irmão, a conduta que estava perseguindo aquele irmão era uma conduta assim muito duvidosa e perigosa. Então, às vezes, os pastores não queriam muito, sabe, se envolver, porque podia, inclusive, perder a vida. Essa era a realidade. E aí, um dia chegou um Davizinho lá, um pastor assim, gago, sabe, que pregava muito bem, mas era gago. Era gago o pastor. E ele chegou lá e foi... A primeira coisa que ele tomou providência foi tratar desse caso. Com toda a cautela devida, com tudo que precisava, mas ele foi tratar desse caso lá. E as pessoas ficaram meio assustadas. Pastor, não se mete aí, não vai com calma, cuidado. Eu estou dizendo isso para você saber que dentro da igreja tem pessoas santas, mas tem pessoas que não são santas. Não espere. Eu estava dizendo hoje para o Tiago, né, Tiago? Dentro da igreja, a gente precisa manter o trigo e o joio. E isso é bíblico, né? E ninguém queira, sabe, por conta própria arrancar o joio, porque corre o risco de arrancar o trigo. Né? O semeador é quem fará a semeadura no tempo certo, no devido tempo, e vai separar trigo e joio. Então, o que acontece? Vou continuar a história. O pastor tomou as devidas providências e tal. Só que no dia que aquilo foi ser exposto, né, que foi ser lida aquela ata, houve uma confusão, foi uma coisa muito devastadora, sabe? Houve inclusive intrigas entre a família e o pastor, da parte da família para com o pastor, não da parte do pastor para com a família, sabe? E assim, foi um clima terrível. Eu estou contando 10% da história porque ela é pesada. Mas aí, o que aconteceu? Aquela família ficou totalmente avessa ao pastor, avessa ao líder do Senhor. E em determinado momento, aquela família chegou, aquela pessoa, não vou generalizar a família, chegou a desejar inclusive o mal do pastor. E eu lembro que em determinado momento houve um acampamento, e lá nesse acampamento faleceu um pastor, porque teve um infarto e faleceu lá e tal. E alguém voltou do acampamento e comentou com aquele irmão: foi muito bom o acampamento, mas infelizmente faleceu um pastor. E aquele irmão imediatamente perguntou: mas foi o pastor fulano que faleceu? Aquele lá. Aí o irmão disse: não, que é isso, não diga isso. Aí ele disse: eu estaria feliz e tranquilo se tivesse sido o pastor fulano que tivesse falecido. Irmãos, acreditem, 1 hora depois o telefone toca e era uma notícia para aquele irmão de que a sua filha tinha acabado de falecer num acidente de carro. Lembra que eu falei: não toqueis nos meus ungidos. Ungido é ungido, não se toca. Só existe um ungido na igreja, que é o pastor, que nós devemos respeitar, amá-lo e tratá-lo como servo do Senhor enviado por Deus. Isso não significa que ele não tem erros, não tem pecados, mas é ungido. E aquele irmão perdeu uma boa oportunidade de ficar calado, mas falou. E eu não estou dizendo aqui que Deus o castigou, que Deus causou isso. Não me entenda mal, não me interpretem dessa forma.
Porque Deus, ele não causa o mal na vida de ninguém, de maneira nenhuma. Mesmo das pessoas que se viram contra ele, Deus não é o causador do mal na vida de ninguém. Aconteceu aquilo, e no velório daquela filha, quem vai lá se oferecer para fazer aquele velório? O dito pastor. Chega lá, pede para alguém ir na frente, para que não fosse escorraçado, e diz que está à disposição da família, e continua sendo o pastor daquela família. E está para lhe fazer o que deve ser, o que um pastor deve fazer num momento como esse. E o pastor foi lá e fez aquele velório e fez aquele momento, e ali houve o perdão. O pastor foi oferecer o perdão. O pastor foi agredido, inclusive fisicamente, antes disso, naquele momento. E foi lá. Eu nunca esqueci dessa história. Nunca esqueci. E é provável que nunca irei esquecer. Porque ali eu vi uma atitude de rebeldia e ao mesmo tempo uma atitude de oferecer o perdão. E eu já disse isso essa semana, eu acho que várias vezes, que Deus não nos chama para simplesmente perdoar, mas nos chama para oferecer perdão. Voltando ao cego, aquele cego agora chega para Jesus, diante de Jesus, e Jesus parece fazer para ele uma pergunta retórica. O que você quer que eu te faça? Ora, será que Jesus não sabia o que aquele cego queria? Claro que sabia. Na meditação dessa semana nós vimos que Cristo nos dá o livre-arbítrio, não é isso? E era um direito do cego querer ver ou não. Vai ver que o cego dissesse: Senhor, eu quero que o Senhor me dê dinheiro, né? Podia ter dito, o que eu quero é dinheiro. Quero dinheiro para poder me tratar na ACD e viajar até lá, e, enfim, né? Quero dinheiro para me tratar e fazer alguma coisa. Quero, enfim, não sei. O cego podia ter pedido outra coisa. E ele tinha o direito. Senhor, eu estou cego, mas para mim tá bom. Eu não quero enxergar, né? Eu não estou a fim de enxergar. Afinal, não foi fácil para o cego, nós vimos na meditação, né? Não foi fácil para o cego enxergar. Porque imagine, cego a vida toda. Era assim aquele cego a vida toda? Eu não lembro agora. Parece que foi cego a vida, cego de nascença, né? Cego de nascença. Agora, abrir os olhos e enxergar a luz. Não é fácil. Imagina você com o olho fechado, que você olha, você sabe, a sua pupila até se acostumar com aquilo, né? E tudo. Não era uma coisa fácil ver. Parece que agora o cego tem uma dificuldade de enxergar. Mas bem, o cego volta a enxergar, o cego vê a luz pela primeira vez. E aí a Bíblia diz que ele sai seguindo Jesus estrada fora. Não perdeu a oportunidade da sua vida. Não perdeu. Será que nós, na nossa vida diária, estamos perdendo oportunidades? Quanto nós estamos valorizando as oportunidades que nos são dadas? O Jesus que atendeu o cego é o mesmo Jesus que nos atende quando oramos, quando pedimos, quando clamamos, quando nos ajoelhamos. Anteontem falamos um pouco sobre oração, não é? E vimos que no combate da oração nós somos sempre vencedores, né? Vencemos sempre. Não há perdedores. Mas muitas vezes você está na condição do cego, gritando, clamando, pedindo por socorro, clamando a Jesus, mas na hora que o socorro vem, você sai. Você não recebe o socorro, você não quer o socorro, porque talvez você queira aquilo que você acha que é o melhor socorro, e não aquele socorro que Deus quer te dar. Mas Deus te respeita. Deus te dá livre-arbítrio. E Deus, assim como perguntou para o cego, Ele também pergunta para nós: o que é que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? Nós precisamos ter a sabedoria vinda do céu para pedir coisas convenientes a Deus. Não é assim que a Bíblia diz? Pedis e não recebeis, porque pedis mal, inconvenientemente. Então nós precisamos desenvolver, nós precisamos usar o nosso livre-arbítrio para fazer a vontade de
Deus. Essa é a melhor maneira. Queridos, durante essa semana nós aprendemos algumas coisas aqui. Aprendemos, talvez eu não vou dizer aprendemos, mas talvez reafirmamos, vimos outra vez, né? Confirmamos algumas coisas que já sabíamos, porque eu creio que nenhum pregador traz nada novo, né? Porque em se tratando do Evangelho, é novo porque todos os dias a gente recebe de novo e tal, mas o Evangelho é uma das coisas mais antigas que se existe, né? E então nenhum pregador é capaz de criar nada novo. A gente traz aquilo que aprendemos e mistura com as experiências próprias e vai trazendo e vai colocando para que vá se encaixando na vida de um, na vida de outro, talvez ali, talvez aqui, não é? E durante essa semana nós tentamos fazer isso, meio que uma coxa de retalho, sabe? Pegando um pedacinho daqui, um pedaço dali, uma experiência aqui, uma coisinha vivida, um assunto, outro que a gente acha que vai servir para a igreja, que vai ser interessante. E durante a semana a gente vai fazendo isso. As visitas servem para que a gente vá conhecendo as pessoas, sabendo as suas necessidades, sabendo o que é que a igreja precisa, o que é que a igreja está vivendo, para que a gente possa tentar falar a linguagem da igreja. E assim atender a igreja da melhor maneira possível, não é? Trazendo o alimento necessário para que nenhum alimento se perca. É isso que a gente faz. E durante essa semana nós tivemos essa oportunidade de receber algumas coisas, de escutar várias coisas. Mas sabe, queridos, agora chegou o momento de nós pararmos e pensarmos o que nós queremos que Jesus faça conosco. O que é que a gente quer, afinal? Vindo à igreja a semana toda, assistindo uma semana de oração, talvez 7 noites, não é isso? 6, 7 noites, assistindo todas as noites, vindo aqui. O que é que a gente quer de Cristo, então? Qual é? O que é que a gente está fazendo aqui? Será que a gente veio simplesmente para atender o convite de um amigo? Será que a gente veio simplesmente para ver um sotaque diferente? O que é que foi que a gente veio fazer aqui? E sabe, queridos, agora chegou o momento de decidir. Porque está terminando. Porque está acabando. E sabe, domingo de manhã eu vou embora e vou viver a minha vida e vocês vão continuar vivendo a vida de vocês e cada um vai para o seu lado. Mas o que faremos com as mensagens que escutamos aqui todas as noites? O que a gente vai fazer? Porque eu entendo que todos nós gostamos, achamos interessante, umas mais, outras menos, e achamos que de repente alguma caiu como uma luva. Algumas pessoas me disseram, poxa, caiu como uma luva na minha vida, você estava falando para mim, era para mim, era para mim, era para mim. Tudo bem, que bom. Mas o que é que você vai fazer?